Plano Brasília Editora recebe hoje a visita do deputado Vasni Derrouri, líder do governo na Câmara. Deputado, como tem sido esse começo de legislatura, tendo que conversar com 17 siglas diferentes e fazer esse trabalho de liderança, tem sido fácil? Nós temos um momento delicado, um momento que estamos tentando estabelecer uma outra forma de se relacionar com os parlamentares, onde o elemento balizador seja o interesse público, ainda que entendemos as reivindicações, pleitos, demandas de parlamentares junto à estrutura do Estado, como também as expectativas deles de participarem de projetos, principalmente do Poder Executivo. O governador Agnello tem estado extremamente aberto, bastante acessível. Quem conhece o governador sabe que ele é até eclético demais, mas enfim, isso tem sido um elemento catalisador e de apoio neste momento de retomada de credibilidade do Poder Legislativo. A avaliação do deputado, eu queria saber assim, qual é a pauta do governo para a Câmara Legislativa? Quais são os projetos que o governo já encaminhou, está encaminhando ou vai encaminhar? E se há espaço para aprovar esses projetos com a rapidez que exige? E qual é a prioridade do governo hoje, 100 dias depois de eleito? A prioridade do governo para o mês de abril é o debate e a votação do Plano Diretor de Transporte Urbano, porque Brasília necessita disputar o Parque da Mobilidade, é um montante de recursos considerável e é um dos pré-requisitos, é 2,4 bilhões de reais e é um quadro de caos em Brasília, o sistema de transporte, principalmente o transporte coletivo. Com relação às demais matérias, nós temos matérias de caráter administrativo, como foi o pacote da saúde, como também as matérias de natureza orçamentárias. Temos um pacote que já foi votado nas comissões, está na pauta para ser apreciada e já há entendimento para que nós possamos apreciar. Teremos a definição do dia na próxima terça-feira, que é a reunião dos líderes de blocos. Portanto, esse pacote são 3 matérias, tributária, mudança do TARF, que é o Tribunal Administrativo de Recurso Fiscal. Nós temos o tratamento de parcelamento de dívida e temos a mudança do Código Tributário. São matérias interligadas. Temos dois outros projetos que não estão ainda com a devida celeridade, apesar da sua importância, que é o projeto dos protestos, uma nova modalidade de cobrança da dívida ativa já ajuizada, como também a questão do projeto da microempresa, que é uma nova modalidade de tratar e de priorizar a microempresa em Brasília. Portanto, esse é o complexo de matérias que temos, ainda algumas matérias de natureza orçamentária, e são eles que têm nos levado ao diálogo com os parlamentares. Deputado, essa questão da microempresa, eu acho que vai agradar bastante Brasília, não só os empresários, como essa mão de obra aí, que a gente tem em vários setores, querendo ou não, na expectativa de novas oportunidades. Mas como seria esse apoio? Como seria isso? Veja bem, o Brasília, como as demais unidades da federação, é reprodutora de uma legislação de âmbito federal, que é a Lei Complementar 123 e a Lei Complementar 128. A Lei Complementar 123, que é a guardiã de sintetizar o recolhimento
em um único tributo, é um conjunto muito grande de tributos, e facilidades nas relações com o Estado, alvarás e outros temas correlatos. A Lei 128, a lei complementar, ela deu um avanço em duas direções. Primeiro, ela coloca o microempreendedor. Ele ele faz uma digressão da questão da microempresa, que é uma questão muito genérica. O microempreendedor são aquelas atividades muito presentes no nosso dia a dia, mas inteiramente informal. É quem arruma bicicleta, é quem faz a unha na casa das pessoas, aquela que vai atender o paciente, cuidar de idosos, etc, etc. Então esse chamado microempreendedor individual, o qual inclusive a presidente Dilma, me parece que no dia de ontem recepcionou um grande número no Palácio, em Brasília nós queremos dar celeridade a ela, porque está muito associada à questão da economia solidária também. E ela traz um avanço muito importante, que é viabilizar o sistema previdenciário público brasileiro para essa categoria. Portanto, é uma matéria muito importante, porque ela não apenas cuida das facilidades fiscais, mas ela simplifica a participação previdenciária, além de dar toda a relação formal ao empreendedor. Agora, deputado, o senhor listou uma série de projetos aí importantes para o GDF. E o governo tem na Câmara Legislativa, pelo menos na teoria, uma ampla base de apoio. O que tem acontecido que a gente vê que até hoje o governo tem muita dificuldade para negociar, para conseguir aprovar algum projeto dentro da Câmara Legislativa? Bom, o primeiro elemento que eu pontuaria é o cenário político de Brasília. Nós ainda vivemos os resquícios da crise da chamada Caixa de Pandora. O quadro ainda tem interferência no dia a dia da vida política de Brasília e temos que enfrentar esse cenário com valores e com princípio. Tendo entendimento do direito da defesa das pessoas que estão sendo questionadas e, ao mesmo tempo, a postura numa outra forma de relacionar-se com os parlamentares e sabendo respeitá-los no sentido da representação que cada um tem. Agora, é bem claro que nós temos que ter a compreensão que hoje o Estado brasileiro está bastante aparelhado para que essas matérias se processem com a profundidade e a intensidade no plano do Ministério Público, no plano da Polícia Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal. Nós precisamos entender isso, porque nem cabe o Poder Executivo e nem cabe o Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem sim o papel de fazer a avaliação política dos prejuízos decorrentes de má conduta. Portanto, essas pessoas irão responder na instância que é na corregedoria a sua conduta ética. Agora, precisamos ter fatos, elementos objetivos e não simplesmente na suspeita fazermos julgamentos de parlamentares. Deputado, o senhor falou sobre os projetos que já estão sendo encaminhados. Então, o projeto da saúde foi aprovado em caráter de urgência, falou dos transportes públicos. Como é que será eleito como é que vão ser eleitas as prioridades de projetos aprovados nesse governo? Veja, a prioridade ela está associada a uma combinação, seja de um lado o interesse político do governo de vislumbrar o futuro da cidade, seja do ponto de vista do governo ter a capacidade gerencial. E para isso os projetos de natureza de gestão, como orçamento, concurso, são fundamentais no processo. Então é uma combinação entre os próprios parlamentares que têm interesse de poder dar a sua contribuição. Agora, eu creio que nós temos uma dificuldade ainda no nosso governo, é a definição de quem é base e quem não é base. E segundo, o compromisso de quem é base de sustentação do governo. Esse é o problema. Esse é o problema fundamental, né? Temos que definir quem é base e quem não é base. Isso precisa ser agilizado, porque já estamos entrando no 4º mês
do governo, e isso não pode continuar. Em função dessa dificuldade e da pergunta que foi feita anteriormente sobre os problemas políticos que a gente já conhece que existem na Câmara, precisam ser atacados não exatamente pelo governo, mas pelos próprios deputados, né? Resolver o que vão fazer na comissão de ética e com quem. O senhor está seguro de que essa base tão ampla pode resolver esses problemas a curto prazo? Assim, podemos vislumbrar resultados e respostas da Câmara ainda nesse semestre? Com toda certeza. Não há dúvida que o quadro é difícil, é complexo. Ele é um quadro que há muitos interesses colocados e o nosso papel é procurar entender esses interesses a partir do interesse público. Tanto é verdade que até em matérias de discussão de espaço no Poder Executivo, o governador não delegou a mim fazer. Isso é delegação do secretário de governo, juntamente com outros integrantes do governo, para fazer esse debate. Eu cuido tão somente dos projetos que tramitam na Câmara, que é de interesse do Poder Executivo. Nós já temos uma dezena de leis aprovadas, temos várias audiências, passamos a adotar um sistema de coletivização do debate público e das contribuições para que o próprio debate público feito de maneira coletiva com os parlamentares e assessoria pudesse ser por si só um depurador daquilo que é interesse público e daquilo que não é, que eu acho que já é um passo extremamente importante, como também uma relação de informação a tempo e hora aos senhores parlamentares. Eles têm todo o direito de criticar, como também o governo está procurando se disciplinar para que todas as matérias passem pelas comissões. Agora, nós iremos atuar no sentido de agilizar, de viabilizar quórum, de viabilizar relatórios, de viabilizarmos informações, porque governo, num quadro problemático como o nosso e no cenário democrático que nós vivemos, é somente fortalecendo a democracia e a transparência que nós iremos colher resultados satisfatórios. Então, o governo necessita, o PDTU, por exemplo, é um projeto assim que podemos até pecar pela agilidade. Vamos cometer alguns erros, mas nós não podemos deixar a cidade parada num quadro caótico que estamos vivendo no transporte público. Para se ter ideia, todo o sistema de controle das tarifas, de cobranças, itinerários, número de veículos, é de absoluto controle da iniciativa privada. E essa é uma das exigências para participar do PAC da mobilidade. O governo fez um decreto, passando fácil para o controle de governo. Agora, não é muito... É complexo a matéria, o Estado está despreparado, nós temos o papel da fiscalização, ainda temos que reeducar os nossos fiscais.